Olá, boa tarde, patriotas do meu Brasil. Hoje, domingo, dia 20 de novembro de 2022. Ontem foi dia da bandeira, houve comemorações do Brasil inteiro, do nosso símbolo maior da nossa pátria. Hoje já é o dia seguinte, o dia da bandeira, e nós estamos aqui, esperando ainda que a nossa pátria seja resgatada desse período de sombras, de trevas que a gente tem passado nesses últimos anos. Eu quero falar hoje sobre os últimos desdobramentos dessa expectativa que nós estamos, né? O presidente, na sexta-feira, tomou uma medida que já era esperada por muitas pessoas, embora não soubéssemos de que forma seria essa medida que ele tomaria, se ele invocaria um dos artigos da Constituição, né? Se seria artigo 5º, 142, 52, GLO. Várias coisas foram faladas, várias coisas foram cogitadas, e no final das contas ele fez um mandato de injunção. Pô, eu não vou me meter a explicar o que é mandato de injunção aqui, porque, primeiro, eu não sou da área. Eu não cursei direito, não sou advogado, não sou jurista. Estudo, conheço alguma coisa desses assuntos, mas não posso dizer que sou especialista. E várias pessoas que o são já fizeram explicações a esse respeito. Então eu vou respeitar as explicações que eles já deram e deixar que vocês fiquem com as explicações que eles já trouxeram. Até porque eles são as autoridades nesse assunto e não eu, né? Eu não vou entrar numa seara que não é a minha. Mas uma coisa que eu posso falar é o que eu já vivi e testemunhei no nosso país nos últimos anos, porque eu estou nessa terra há um pouco mais de meio século, né? Já estou com 57 anos, então já vi algumas coisas que aconteceram, né? E dá para tirar alguma coisa disso aí. Uma das coisas que eu queria comentar é que a gente tem visto muita impaciência nas pessoas esses últimos tempos, esperando que o presidente faça alguma coisa com rapidez e que não espere, que não seja longânimo demais. Isso até me traz uma recordação, mais uma vez dizendo, não quero comparar o nosso presidente a nenhuma divindade, tá? De qualquer espécie que seja. Mas me traz um paralelo ao que muitas pessoas falam com relação a Deus. Por que Deus até hoje não levou a igreja dele para o paraíso? Por que Deus até hoje não prendeu o diabo no lago de fogo? Por que Deus até hoje não julgou e não fez a justiça e não deu um jeito definitivo nisso aí, fica fazendo de pouco em pouco? Aí foi lá, fez o dilúvio lá com Noé, e destruiu Sodoma e Gomorra e tudo, e faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Por que Deus não faz de uma vez? Será que Deus não pode? Será que Deus não tem poder? Será que Deus não quer? Não é nada disso. Deus não faz porque ele tem uma coisa que é característica dele e que ele não abre mão por nada. Ele tem misericórdia. Ele tem longanimidade. Ele não fez nada porque ele está esperando que mais pessoas se salvem, que mais pessoas se acheguem a ele, que mais pessoas recebam a salvação, para aí sim ele vir e fazer o que ele tem que fazer. E até hoje ele não veio, não fez por causa disso, por nossa causa. Por causa de muitos de nós que ainda continuamos na inércia, que ainda continuamos alheios a ele, que ainda continuamos distante dele. E ele fica lá, sabe, aguardando que a gente tome a nossa decisão, que a gente se achegue a ele para que ele possa fazer justiça e que a gente não seja levado juntamente com o diabo e seus anjos para esse lago de fogo. Que a gente possa ter um destino melhor para a nossa eternidade. E quando eu vejo que o presidente e aqueles que estão mais próximos dele, ministros, generais, secretários, assessores, seja quem for, estão nesse compasso de espera, nesse momento que parece que estão parados e que muita gente fica criticando, parece que ele virou um covarde e está fugindo da raia e não está fazendo nada. Gente, assim como falam que Deus é ausente por causa da longanimidade dele, eu vejo que o presidente ele está ausente também nesse momento, porque as coisas têm que ser feitas com critérios, têm que ser feitas com bases, têm que ser feitas com raízes, têm que ser feitas com estrutura, porque senão vai dar para o outro lado aquilo que eles sempre quiseram, a oportunidade de chamá-lo de ditador, de genocida e de tudo que vem chamando sem ele ser. E se ele der um passo se tornando o que o acusam, aí está perdido mesmo. Aí ele deu
razão de ser, deu voz, deu razão aos que o acusam. Não pode ser assim. Então eu vejo que ele está fazendo as coisas todas, como ele mesmo diz, dentro das 4 linhas, com a maior paciência. Eu tenho certeza que ele, que é um homem sanguíneo, que é um homem que gosta de tomar iniciativa, de tomar a frente, eu tenho certeza que ele está mais angustiado do que nós de estar sem fazer nada. Eu tenho certeza que se fosse por ele, pela natureza dele, ele já teria feito há muito tempo. Só que ele sabe que não é a decisão mais sábia. Ele sabe que não é o passo certo a dar. E ele sabe que ele está sendo guiado por Deus, pelas orações de todo um país, começando pela esposa dele, e toda uma nação orando e clamando, jejuando e colocando o joelho no chão por ele. E ele sabe que ele não pode trair essa nação, que ele não pode trair esse Deus que ele se aliançou. Ele agora deu um passo que a gente ainda não entende as consequências reais, o alcance real desse passo, desse mandato de injunção. Alguns juristas que eu já vi falarem falam que é um checkmate, ou um cheque. Para quem joga xadrez sabe que as peças vão sendo movimentadas e quando chega um momento que a rainha está praticamente encurralada, que não tem quase escapatória, o jogador que encurralou diz, olha, cheque. Quer dizer, tu tá a um ponto de cair. E se a jogada certa não for feita, a próxima jogada é checkmate, ou seja, acabou o jogo. Perdeu. Perdeu, mané. Então, eu vejo que hoje nós estamos nesse momento de cheque. Ainda não é o checkmate, mas esse momento de cheque. O presidente deu um passo, encurralou contra a parede aqueles que o têm perseguido. Esses que os têm perseguido, lá do soviético Tribunal Federal, sabem que estão encurralados, sabem que eles não têm para onde fugir, sabem que eles estão totalmente perdidos, no mato sem cachorro. E aí o presidente disse, olha, cheque. Se vocês não souberem agir, a próxima jogada é checkmate. E por que ele não fez isso antes? Por que ele não fez de outra forma? Por que ele não fez como lá em 64? Primeiro porque em 64 quem fez não foram os militares, foi o Congresso Nacional. E agora o Congresso Nacional não faria isso, que nós sabemos que o Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, não estão dispostos a fazer isso. E não fariam. E ele não usaria as Forças Armadas para fazer a coisa num sentido de golpe, porque não é o perfil dele. Então por isso ele não fez como 64. E ainda que ele tivesse esse ímpeto de querer fazer a coisa, botando o coturno na porta, ele não teria o apoio que 64 estava prometido para o Brasil, porque 64 era a Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam dando todo o apoio para as nações que queriam se opor ao avanço da União Soviética, inclusive ao Brasil. Em 64, se houvesse qualquer contratempo à ação dos militares brasileiros, toda a marinha de guerra americana estava ancorada ao redor da costa do Brasil, pronta para invadir, para fortalecer o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras que estavam indo contra a tentativa socialista de tomar o poder, de se perpetuar no poder através do João Goulart. Hoje já não é mais assim. Hoje nós não teríamos esse apoio, pelo contrário, teríamos sanções, como as sanções que existem hoje contra a Coreia do Norte, contra o Irã, atualmente contra a Rússia por causa da guerra deles contra a Ucrânia. E o Brasil ficaria sendo isolado do mundo, sendo um pária no mercado internacional. O que seria muito bom para alguns países que querem tirar o Brasil da jogada, para alguns países que o agronegócio deles não está podendo crescer mais porque o agro brasileiro está muito forte. E o agro brasileiro sendo enfraquecido e o Brasil não podendo mais negociar com as nações, alguns países, entre eles França, Alemanha e alguns outros, ganhariam muito com isso, porque o agro deles está enfraquecido, porque o brasileiro está muito forte. Isso é interesse para muita gente. E por isso o Brasil não pode agir de qualquer maneira, porque existem forças enormes por trás esperando que o Brasil dê um passo em falso, tropece, ou nem tropece, só bambeie, só hesite para eles darem o golpe de misericórdia contra o Brasil. E eu garanto que os generais, o presidente e toda a assessoria dele está bastante ciente disso. E não vão dar a chance que eles querem. Mas esse documento que o presidente deu entrada na sexta-feira é o primeiro passo para que a solução que nós esperamos venha.
Não sei ainda até que ponto vai ser necessário ser feito coisas mais dramáticas, mais enérgicas, porque isso vai depender muito da reação dos que estão do outro lado, do soviético Tribunal Federal, dos sinistros togados e outros. Dependendo das reações dele, vão ser as próximas ações do presidente e daqueles que estão ao lado dele. Uma coisa eu sei, acima de todos eles está Deus, e esse não falha, e esse não vai nos abandonar em momento algum. E esse está direcionando cada passo que a nossa primeira-dama, que o nosso presidente estão dando. E eu sei que o nosso país não vai ter a cor da bandeira mudada para vermelho. Nem hoje, nem nunca. Porque assim o Senhor decretou e assim o Senhor fará. Excelente final de domingo para vocês. Essa semana que vai entrar promete muitas emoções fortes. Vamos aguardar. Eu vou estar por aqui. O que eu souber, eu venho trazer para você. Tá bom? Se inscreva no canal, colabore, porque como eu já coloquei várias vezes, eu não tenho financiamento de espécie alguma, a não ser das pessoas que me apoiam. Dê o seu sinete de notificações, curta, principalmente compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra como essa, de ânimo e de esclarecimento, porque hoje, esses dias agora, isso está sendo muito importante. Tá bom? Deus abençoe.